Estamos de volta aqui na sua Jovem Pan. Agora sim, já está nos estúdios o candidato ao governo do estado, José Maranhão, Cláudia Carvalho. Pois é, são 7h34. Repita. 7h34 na Grande João Pessoa, e o candidato que abre a semana de sabatinas no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan João Pessoa é José Targino Maranhão. Ele dispensaria apresentações, mas por formalidade nós vamos fazer a apresentação que traremos para todos os candidatos. Ele é paraibano de Araruna, no Curimataú do estado, tem formação em Direito, começou na vida pública em 1955 pelo PTB, mas se filiou ao MDB em 1969, partido ao qual está filiado até hoje. Foi por 4 vezes deputado estadual e por 3 vezes deputado federal. Vice-governador da Paraíba no governo de Antônio Mariz. Por 2 vezes foi governador do estado e agora ocupa pela 2ª vez uma das vagas de senador da Paraíba. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Jovem Pan. O candidato vai ter 25 minutos a contar a partir desse momento. Bom dia, seja bem-vindo, senador Maranhão. Bom dia a você, Guto. Bom dia a minha querida amiga Cláudia Carvalho. Dizer que sou candidato para cumprir uma missão. A missão de restaurar o desenvolvimento da Paraíba com vistas ao bem-estar de sua população. A Paraíba precisa crescer e para crescer precisa de novos investimentos. A Paraíba precisa gerar empregos e não há outra forma de gerar emprego nas economias modernas senão através do desenvolvimento econômico do estado. Mas há muito que se fazer também na infraestrutura, já que nós temos um estado carente em muitos aspectos. Por exemplo, nós temos uma baixa rede de esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário é saúde pública. Quando se gasta pouco em esgotamento, gasta-se muito mais em hospitais, em remédios, etc. Então nós vamos fazer um projeto que já está no nosso programa de governo, que tem como objetivo instalar esgotamento sanitário em todos os municípios do estado da Paraíba. Alguém poderá dizer, pessimistamente, que esse projeto é caro e é difícil de se realizar, mas o caminho nós já temos. Hoje, as empresas PPP, tipo PP, parceria público-privada, têm todo o interesse em financiar esse projeto mediante uma participação na receita que decorre da sua execução, e o Estado não precisa, em termos imediatos, investir nada, absolutamente nada, já que a empresa privada tem interesse nesse financiamento, tanto empresas nacionais como internacionais, e esse processo gerará um fortalecimento da nossa empresa de esgotamento sanitário, a CAGEP, que vai se capitalizar. Fala-se muito em privatização da CAGEP. Eu sou contra, terminantemente. E esse projeto tem, entre outros efeitos colaterais, porque o fundamental é saúde pública, exatamente capitalizar a SAELPA e dar a ela mais... A CAGEPA, a CAGEPA. E dar a ela maior poder de investimento nos municípios pequenos. Candidato, nós vamos ter a oportunidade de destrinchar vários outros temas, mas eu queria começar com uma pergunta que será padrão para todos os candidatos. Nós temos vivenciado um momento de muita apatia, de muita revolta até dos eleitores, que não estão dispostos a participar muito do processo eleitoral, estão retraídos. Como é que a sua campanha, qual é a estratégia que a sua campanha está usando para vencer essa barreira? A minha campanha tornou-se uma campanha atrativa. A própria conduta dos adversários que se uniram numa aliança que diziam esmagadora prova que o povo reage quando necessário. O povo não aceitou esse acordo das cúpulas contra uma candidatura. E o resultado, as pesquisas estão mostrando. Todas as pesquisas que foram feitas com honestidade até hoje nos dão como o candidato com maior pontuação. E essa tendência do eleitorado já se revelou na eleição do senador. Tentaram
isolar a candidatura do PMDB, é tanto assim que o PMDB não teve aliança com ninguém na eleição do senador. E nós fizemos 3 deputados federais e 4 estaduais. E elegemos o senador José Maranhão, inclusive em municípios que parecia improvável a nossa vitória, como, por exemplo, a grande Cajazeiras, que ensinou a Paraíba a lei. Eu estou dizendo que ensinou também a Paraíba a votar, porque votou com José Maranhão, mesmo sendo o único candidato que não era filho de Cajazeiras. Candidato, um tema recorrente das campanhas, me parece que esse é um grande contraponto da oposição, de uma maneira geral, ao governo do estado atual, é a segurança pública. Objetivamente, o que é que precisa mudar e o que é que o senhor pretende fazer pela segurança pública do estado? Esse foco na segurança pública é um ponto irrecusável. Não se pode dizer que o estado é uma Suíça, como o atual governador prometeu. Aliás, eu me recordo ainda, na campanha ele dizia que queria apenas 4 meses para transformar a Paraíba no lugar mais seguro do mundo. O que aconteceu hoje? Essa fuga de 50 presidiários de uma penitenciária de segurança máxima mostra que a bruxa está solta na área de segurança. Não é apenas a segurança dentro dos presídios, que já estão sendo pouco a pouco dominados, a gestão dos presídios, pelas facções criminosas. E eu tenho muito medo, e até já vinham anunciando isso, tenho medo que isso aconteça, porque semana passada um bandido invadiu o quartel do Corpo de Bombeiros. Veja bem, um quartel da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, é Polícia Militar, para roubar armas, e terminou assassinando um sargento em plena hora em que o sargento estava de serviço. Eu já nem falo a falta de segurança, os assaltos a bancos generalizados. Vou ser bem franco. Isso não ocorre só na Paraíba, ocorre no Brasil inteiro. E mostra que se tem necessidade de reformular todo o modelo de segurança pública. Nós temos que ter, aqui no caso da Paraíba, um efetivo atualizado. Ele está desatualizado, não corresponde ao crescimento da população e nem corresponde ao fato novo da marginalidade ter crescido. Nós temos que modernizar a polícia e atualizar os efetivos da polícia. Nós temos que corrigir certas distorções. Por exemplo, um policial militar, quando se aposenta, e o civil também, perde quase 50% da sua remuneração. Como é que se quer fazer segurança pública com um policial maltratado dessa forma? Então nós vamos trabalhar para regularizar essa situação. Atualizar efetivo, que o senhor diz, é fazer concurso, o senhor vai chamar Sim, novos policiais? Claro, não há outra forma de você fazer o ingresso no serviço público, senão através de concurso. Só para deixar claro aqui para o ouvinte, para exatamente, ficar arrematado. Eu já tinha anunciado que iria chamar todos os aprovados do concurso, que estavam aprovados, mas não foram nomeados. E essa afirmação gerou um efeito positivo. O governo, de repente, convidou os concursados para assumir. Candidato, em relação a um tema que também é muito palpitante, muito até polêmico, que é a questão do funcionalismo público. Hoje nós vivemos um momento de crise intensa no Brasil e alguns estados deixaram inclusive de pagar os salários em dia, existe até risco de não pagar 13º, foi a mesma coisa que se repetiu no fim do ano passado. Se o senhor for eleito, o que é que o senhor vai fazer em relação ao funcionalismo público? É possível dar reajuste? Não pode dar reajuste? O funcionalismo vai ser pago em dia? Quais são os seus planos em relação ao funcionalismo e como fazer isso? A alegação do governo é que não pode, não tem recurso. Eu sei que a situação do estado não é tão boa assim, mas eu acho que a boa gestão gera recurso. Por exemplo, a área hospitalar está um caos, hospitais fechados, por onde a gente chega. Ontem mesmo em Serra Branca, eu fiquei sabendo que o hospital que eu abri em Serra Branca está fechado, rigorosamente fechado. Hospitais de vários outros municípios, eu relacionei numa entrevista que dei anteriormente, cerca de 8 hospitais, mas tem muito mais.
A maneira que a gente vai visitando os municípios, a gente vê o que é que está acontecendo. Eu acho que falta gestão nesse sentido. Aqui em João Pessoa, nós temos o Hospital de Trauma e Urgência, que foi construído no meu governo. Ele funcionava com um orçamento de 3 milhões e meio mês. O governo mudou para a privatização e, resultado, gasta 13 milhões e o hospital tem sido objeto da reclamação de todas as pessoas, ou da maioria das pessoas que recorrem aos seus serviços. Então, é preciso ajustar essas coisas. E eu sou governador para continuar o que está bem e eliminar o que não presta. Candidato, está tendo um apelo muito grande, uma onda com esse apelo no eleitorado de menos custo da máquina, de redução de privilégios. O que é que o senhor pensa sobre esse tema e o que pretende fazer caso seja eleito a governador do estado da Paraíba? Olha, a imprensa já publicou com certo destaque o seguinte fato: a Justiça mandou o Banco do Brasil liberar a lista dos codificados. São 35 mil funcionários. Será que seria tão necessário, não é, esse número altíssimo? Porque aí equivale a 2 vezes o efetivo da polícia, mais de 2 vezes. Hoje o efetivo da polícia está em torno de 6 a 7 mil reais. Eu vou depois pegar esse número com exatidão. E 35 mil codificados. O governo não disse para que codificou tantos funcionários. Significa pessoas que não têm a menor garantia. Tanto assim que agora já existe uma ação judicial de parte dos órgãos de previdência social, não é? Cobrando do Estado 60 milhões de previdência social desses servidores que não foi recolhido. E não foi recolhido porque o esquema é esse mesmo. Então, mas com relação à figura do governador, a privilégio da figura do governador, caso o senhor assuma, por exemplo, hoje tem um custo altíssimo na Paraíba, custa 2 milhões por ano, as pensões de ex-governadores, de viúvas também de ex-governadores. Isso é um custo grande para a máquina, inclusive o senhor recebe essa pensão também. É verdade. Mas não seria uma coisa para ser revista? Eu recebo legalmente. Sim. Se houver um consenso no sentido de eliminar, não é, uma forma de contribuição, essas pensões de ex-governador, eu serei o primeiro a concordar com esse procedimento, porque em tempo de dificuldades todos têm que fazer sacrifício. Candidato, em relação à educação e à criação de oportunidades para os jovens, quais são os seus planos? O que é que o senhor pensa nesse sentido? Primeiro, você tem que ter uma educação moderna, uma educação voltada para as necessidades do momento que nós vivemos. O mundo inteiro se modernizou, o mundo inteiro se informatizou, o mundo inteiro tem uma educação voltada para o mercado de trabalho. Não adianta você dar um pergaminho de papel, não é, com todas aquelas solenidades do ensino médio, para alguém que concluiu o ensino médio, se aquele pergaminho não vai ser um passaporte para o emprego. A finalidade, afinal de contas, de quem está fazendo um curso, está se preparando, é acessar o mercado de trabalho em condições de dignidade. Mas, na realidade, o mercado de trabalho está anêmico. É preciso investir também na geração de emprego. E a geração de emprego significa investimento. Você não atrai investimento se não tiver atrativos. Os atrativos usuais são, além da facilitação do processo burocrático, porque em tudo por tudo o processo de registro de uma empresa ainda é muito demorado e burocratizado. A legislação fiscal é um cipual. Somente as grandes empresas conseguem administrar essa dificuldade para conviver com o fisco. Então nós temos que ter, primeiro, no Estado, um órgão que realmente dê orientação para quem quiser se instalar na Paraíba. Mas é preciso conceder incentivos fiscais. As pessoas podem me dizer, não, mas se conceder incentivo fiscal diminui a receita. Não. Por quê?
essas empresas que estão chegando, o Estado não tinha. E elas, produzindo mais, geram mais tributos. Não existe outro caminho. Não existe mágica. Não adianta querer dar um emprego precário de qualificados, etc., que, aliás, é uma situação que nós temos que humanizar o tratamento a essa situação, os codificados. E como seria feita? Não simplesmente botar no olho da rua. E como é que seria feita essa humanização dos codificados? Eu acho que a humanização é abrir concurso para todo mundo. É criar uma forma de contemporizar essa situação que está criada. Não é muito fácil você simplesmente colocar um pai de família que está mesmo no emprego pequeno fazendo a sua feira, se não lhe dá nenhuma alternativa. Eu acho que o próprio crescimento econômico do Estado vai gerar a oportunidade dessas pessoas migrarem, inclusive, para as empresas em trabalhos de iniciativa própria. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma das economias mais poderosas do mundo, eu vi isso de um cientista político, Mangabeira Unger. Ele disse que nos Estados Unidos a grande força da economia do país ainda não é as grandes corporações, ainda não são as grandes corporações, mas a pequena e média empresa. Então nós temos que incentivar indústria de confecção. A Paraíba tem uma certa tradição. Indústria de calçados. Eu trouxe inúmeras fábricas para cá. Essas fábricas, poucas ainda estão aí, se decepcionaram com a ausência de uma política continuada de incentivos à industrialização e foram embora. Essa é a realidade. Mas nós temos que estimular as indústrias locais, porque essas estão mais incrustadas na economia e na vida social do Estado. Candidato, em relação à saúde, o senhor falou um pouco sobre a questão da saúde quando tocou no assunto dos codificados e fez algumas críticas à gestão, mas o que seria necessário para tornar a saúde pública, a rede estadual de saúde, mais eficiente, na sua opinião? A boa gestão. Não existe outro caminho. Eu acho que os hospitais públicos que prestam um serviço eminentemente público, que está assegurado na Constituição, saúde, direito de todos, obrigação do Estado, essa é a definição da Constituição Federal, ela, se bem gerida, pode fazer economia. Eu citei um exemplo. Um leito-dia no Hospital de Trauma de João Pessoa é 4 ou 5 vezes mais caro do que um leito-dia, o mesmo leito-dia no Hospital de Trauma e Urgência de Campina Grande, que ainda permanece com a gestão direta do serviço. Então a sua opção será pela gestão direta? Eu acho que a gestão direta é um bom caminho e um entendimento com essas empresas que estão aí para que elas se adequem a uma realidade em que o Estado precisa fazer economia. Nós somos um Estado pobre, não podemos pagar tão caro pelos serviços que são essenciais e que não podem deixar de existir. Candidato, eu tenho observado muito o guia eleitoral e assistindo o seu programa eleitoral na televisão e ouvindo no rádio também. O senhor tem oferecido aquilo que já se imaginava, né? A sua experiência ocupando cargos políticos e tem falado muito uma palavra chamada inovação. O senhor até falou alguma coisa desse sentido agora durante a entrevista, sobre propostas e ideias. Mas efetivamente, o que é que o senhor pretende, caso eleito, colocar em prática que seja inovador para Paraíba já no primeiro ano? Olha, a inovação não acontece como um interruptor que você aperta o botão e o resultado vem imediato. Mas, por exemplo, programa de esgotamento sanitário através de PPPs é uma inovação. O Estado não tem dinheiro para fazer um projeto em que vai se investir 3 bilhões de reais. Vai buscar nas parcerias público-privadas a forma adequada para se criar um projeto que tem que existir. Não, é um absurdo a questão de esgotamento sanitário. João Pessoa, a capital do estado, tem um nível de esgotamento sanitário baixíssimo, baixíssimo. O bairro em que eu moro aqui, Altiplano, conhecido de todo mundo, é um bairro novo, mas não tem esgotamento sanitário, é tudo na base da fossa. Inclusive,
um poço profundo que foi perfurado ainda no antigo proprietário da casa em que eu moro, está contaminado. E eu fui obrigado a interditar o poço na minha própria residência. Então, são inovações que nós temos que criar. Por exemplo, a facilitação para a criação de novas empresas, a assistência técnica nesse sentido, não é? A forma de transformar o serviço público num instrumento do próprio desenvolvimento econômico, apoiando as iniciativas. Ainda se leva muito tempo para registrar uma firma na Paraíba. Para dar baixa numa firma é outro tempo imenso. E isso se resolve com técnicas, sobretudo com a adoção do processo de informática. Tudo informatizado, nós vamos reduzir esse tempo. Isso é modernidade. Vamos fazer uma escola que tenha compromisso com o trabalho dos alunos. Não é só fazer escola de tempo integral, mas escola de tempo integral com conteúdo. É preciso tornar a escola atraente à criança, para que a criança a criança e o jovem se sinta motivado. Eu li há poucos dias uma reportagem interessante sobre o modelo de ensino da Coreia do Sul. Eu estou citando a Coreia do Sul porque há 30, 40 anos a Coreia do Sul era o lixo do mundo. E hoje é um dos países que compete, inclusive, com as economias do primeiro mundo. Graças a quê? A base, a educação. A educação é a base de tudo. Cláudia, faltam 4 minutos, é isso? 4 minutos para o término da nossa sabatina. Você faz mais um e a gente faz um fechamento aqui com o José Maranhão. Tá, a minha pergunta, antes da pergunta final, candidato, seria em relação a qual seria o nível da sua relação com o novo presidente da República, levando em conta que a Paraíba é um estado que depende muito das parcerias com o governo federal. E aí há uma instabilidade tremenda, não se sabe sequer quem poderá ganhar a eleição nesse momento, né? Então eu lhe pergunto, como é que o senhor está se preparando como candidato, né, caso seja eleito, para lidar com o futuro presidente? Veja bem, eu governei, o primeiro governo foi na vigência do mandato de Fernando Henrique Cardoso, não era do meu partido, mas eu busquei uma relação funcional adequada para a Paraíba. Apresentei ao presidente os projetos da Paraíba e pedi a cooperação. Imediatamente, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou a aceitar uma relação com um adversário que tinha projetos. Agora, recentemente, ele publicou um livro e no livro está inscrito: um dos melhores governadores na relação do Planalto, na época que ele governou, foi o governador José Maranhão da Paraíba. Isso é importante. E eu tenho boas relações a nível nacional com todos os políticos. Não há dúvida nenhuma que pouco importa quem será o novo presidente da República, a Paraíba vai buscar o que tem direito. O que tem direito. Basta receber um pouco do que tem direito e, naturalmente, as coisas vão acontecer na Paraíba com rapidez. Porque o governo da República, por sua vez, não tem o direito de partidarizar a relação. Então, pouco importa quem vai ser o novo presidente da República. É claro que uns são mais eficientes, outros menos eficientes. Mas eu vou buscar parceria com o presidente da República e com as empresas também, seja ele quem for. Candidato, obrigado por dividir conosco aqui da Jovem Pan e os ouvintes as suas ideias, as suas propostas como candidato ao governo do estado, sendo sabatinado por mim, por Cláudia Carvalho. O senhor agora vai ter 1 minuto, é a sua mensagem final, para responder por que José Maranhão merece ser o próximo governador do estado da Paraíba. Ninguém é bom juiz em causa própria. Se você perguntar a qualquer candidato, ele vai dizer mesmo: eu mereço ser eleito porque sou o melhor. Mas eu estou com um handicap nesse sentido. Eu quero ser candidato porque eu tenho experiência, porque eu sei fazer as coisas, modéstia à parte. Porque eu ofereço como endosso do que estou falando, da competência,
e da vontade de trabalhar, a obra que eu realizei nos governos que eu ocupei na Paraíba. Paraíba que está inteiramente eletrificado na zona rural. Esse é um projeto que pouca gente acreditava nele, mas eu fui buscar o recurso lá fora, no Banco Mundial, e fiz o projeto. Eu fiz um projeto de abastecimento d'água sem precedentes. O açude Curema Mãe d'Água já estava construído há 70 anos quando eu assumi o governo. No entanto, ali bem pertinho, o Vale do Sabugi, a região de Espinhara e Patos, não tinha água de beber. Candidato, desculpe interromper, mas temos que ser justos, cumprindo a regra aqui para todo mundo, né, Cláudia? Bom papo hoje com o candidato José Maranhão. Muito bom, queria agradecer muito pela sua presença aqui, candidato. Obrigado ao candidato e obrigadíssimo a você que acompanha todos os dias o nosso Jornal da Manhã Jovem Pan.